Olá! No vídeo anterior, centrámos-nos no texto da Margaret Macmillan, no texto principal da aula de hoje, e na discussão sobre as origens, as causas da Primeira Guerra Mundial. Este segundo vídeo relativo à aula sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre este momento de crise e eclosão de um conflito mundial 1890, 1900, 1914, este segundo vídeo dedica-se a um outro objetivo desta aula, que não está diretamente espelhado no texto da Margaret Macmillan, mas que também é importante trabalhar. E este vídeo vou-me sustentar num livro de que nós já falámos também nas aulas, que é o livro do Christopher Bailey, Remaking the Modern World. Qual é o objetivo deste vídeo? É o de discutir a Primeira Guerra Mundial enquanto ruptura. A Primeira Guerra Mundial enquanto evento de mudança radical, de anunciar uma nova era na época contemporânea. Como vimos no primeiro vídeo de introdução a esta aula, o século XX é normalmente caracterizado como o curto século XX, 1914, 1989. 1914 é uma data que, de facto, a Primeira Guerra, 1914, 1918, é um momento realmente de mudança. Ora, o que este vídeo, o que eu tento discutir agora neste vídeo é as diferentes dimensões que marcam o caráter distintivo da Primeira Guerra Mundial enquanto momento de ruptura, enquanto momento de mudança radical. Okay? E o primeiro ponto que eu queria discutir nesta parte é o caráter mundial da Primeira Guerra Mundial. O caráter global desta confrontação bélica. Ao contrário depois da Segunda Guerra Mundial, a grande maioria dos confrontos bélicos na Primeira Guerra Mundial decorreram ou na Europa ou no Oriente Médio, mas esmagadoramente na Europa. Então, coloca-se a questão do porquê chamar Primeira Guerra Mundial a esta confrontação bélica. Discutir a mundialização desta confrontação bélica obriga-nos necessariamente a relacionar este tema com uma das causas que elencámos no vídeo anterior, uma das causas, uma das origens da Primeira Guerra Mundial, que é a do imperialismo. O caráter global da Primeira Guerra Mundial decorre necessariamente da expansão imperial, do colonialismo moderno que despontou nas décadas finais do século XIX. Na Primeira Guerra Mundial nós vamos ver soldados neozelandeses, australianos, africanos, indianos, canadianos a combater na Europa. E a combater não em nome da sua bandeira nacional, do seu Estado-nação, como vamos ver no caso dos soldados norte-americanos, mas a combater em nome de um império em que se encontravam subjugados. Os impérios criados aprofundados por potências como Grã-Bretanha ou França e criados por outras potências como, por exemplo, a Alemanha, esses impérios aprofundados no período final do século XIX fez com que, quando a guerra disputou na Europa, a mobilização de indivíduos e de recursos materiais para essa guerra, não foi apenas europeia, mas foi global por via desses impérios.
Então, o que a guerra, o que este confronto bélico trouxe de novo, é que trouxe uma mobilização, ao contrário de outras guerras, por exemplo, a franco-prussiana, ou mesmo as guerras napoleónicas lá mais atrás, o que esta confrontação trouxe de novo é que a mobilização humana e material para a guerra não decorreu apenas na Europa, mas por via destes impérios mais intensos, teve um caráter global. A mobilização para a guerra teve um caráter global. Então temos aqui um primeiro ponto que nos indica esse momento de ruptura que constituiu a Primeira Guerra Mundial. É óbvio que essa mobilização global só foi possível porque tinha ocorrido nas décadas anteriores uma revolução nos transportes e nas comunicações que tinha num primeiro momento permitido, como vimos, que os impérios e o colonialismo moderno se aprofundasse, se tornasse mais presente e mais intenso e mais dominador e mais violento também. E permitiu que, quando a confrontação bélica surgiu, essa mobilização pudesse ocorrer. Reparem, no início do século XIX, a Grã-Bretanha já tinha no seu império a Austrália, por exemplo. Mas não era, nesse momento, possível trazer soldados da Austrália para a Grã-Bretanha, para a Europa, para combater na Europa. Isso já é possível em 1914. A revolução das comunicações e dos transportes, a integração global nesse domínio que tinha ocorrido a partir de 1870, permitiu esta mobilização global para a guerra. Então temos aqui um primeiro ponto que nos mostra o caráter novo, o caráter de ruptura da Primeira Guerra Mundial. Mas quando discutimos a mobilização para a guerra, sobre este chapéu tem diferentes faces. Essa mobilização para a guerra foi global, em termos geográficos, mas foi global também dentro da própria Europa. Não é global. Foi nova também dentro da própria Europa. Temos agora uma mobilização com a Primeira Guerra Mundial. Temos agora uma mobilização muito mais massificada. O número de indivíduos, que como vimos no capítulo, no vídeo anterior, indivíduos que num primeiro momento se vão mobilizar voluntariamente para a guerra. Tanto era o ardor nacionalista que tinha conduzido ao início da guerra. Mas essa mobilização foi também muito mais extensa do que tinha ocorrido até aí. Nós vemos que pela primeira vez na Grã-Bretanha vai ser introduzido o recrutamento obrigatório. A extensão numérica dos exércitos em confronto vai ser muito significativa. Muito mais do que qualquer outra confrontação bélica anterior. E outro elemento que nos deve levar a pensar quando discutimos a mobilização para a guerra é a da mobilização das frentes internas. Este é um elemento crucial para entendermos a Primeira Guerra enquanto momento de ruptura. A Primeira Guerra, em termos de recursos humanos e recursos materiais que demandou, foi tão intensa que fez com que as frentes internas fossem agora envolvidas no confronto bélico. Envolvidas enquanto produtoras de recursos para esse confronto. A criação de economias de guerra, em que toda a economia nacional é voltada para combater a guerra, em que
de organizar, produzir, escoar os produtos, tudo o que é componente de uma economia nacional é agora moldado em face das demandas da guerra. Isso vê-se em múltiplas mudanças. Por exemplo, o papel das mulheres. As mulheres vão agora ocupar os seus lugares nas fábricas. Vão ocupar agora lugares como policiais, por exemplo. Porquê? Porque os homens são mobilizados para combater na guerra. Toda a produção de alimentos, de produtos, de vestuário, é feita em função do que está disponível, das matérias-primas que existem disponíveis, e a guerra tinha interrompido circuitos comerciais que tiveram que ser recompostos. E então toda essa produção teve que ser reenquadrada num contexto de guerra. Então, esta guerra do tudo ou nada, uma guerra que mobiliza um número de homens como nunca antes visto e um número de recursos materiais nunca antes visto, levou a uma exaustão económica, política e social. Reparem, dou-vos um exemplo de Lisboa. Portugal combateu na guerra. E economicamente isso afetou muito o país. Mas houve uma exaustão em que não havia recursos para a iluminação pública. A iluminação pública teve que ser interrompida nas cidades. Há uma exaustão grande que decorre desta mobilização total da frente de guerra, para a frente de guerra e para a frente interna, desta mobilização total para a guerra. Temos então esta mobilização da frente interna para a guerra, que é outro ponto que nos mostra como esta Primeira Guerra Mundial foi um momento de ruptura na época contemporânea. Outro ponto que marca um caráter distintivo entre a Primeira Guerra Mundial e outras confrontações anteriores é o da complexificação tecnológica da guerra, uma complexificação tecnológica que se traduziu num aumento exponencial da sua capacidade destrutiva. Temos agora novos instrumentos de guerra, como os tanques. Temos agora guerra de submarinos na área naval, uma guerra química nos confrontos terrestres, uma área de guerra que começa a dar os primeiros passos, que é a guerra aérea. Temos então uma guerra que se complexifica tecnologicamente e que traz também uma capacidade destrutiva muito maior. Esse desenvolvimento tecnológico e destrutivo da guerra é outro ponto, algo que já tinha sido anunciado, como vimos no vídeo anterior, algo que já tinha sido anunciado, por exemplo, pela Guerra Civil norte-americana, ou mesmo pela guerra da Crimeia, esta nova capacidade destrutiva, que se traduziu num número de baixas nunca antes vista, essa capacidade destrutiva da guerra é então um traço marcante deste novo momento. Um outro ponto muito importante e muito discutido, cada vez mais discutido na historiografia, não era um ponto que fosse tão assinalado na historiografia tradicional da Primeira Guerra, que tentava estudar as causas, estudar as consequências em termos de baixas, consequências económicas, consequências políticas mais ao nível dos regimes políticos,
Era por aí mais que a historiografia tradicional ia. Uma historiografia mais recente discute a questão da globalização, da globalização da guerra, como já notámos, mas também o papel do Estado. Quando falamos da mobilização para a guerra e quando falamos numa complexificação tecnológica e da capacidade destrutiva da guerra, o pano de fundo dessas mudanças é um Estado que é agora muito mais interventivo. O que trouxe um Estado que não é apenas regulador, mas que é interveniente nos campos económicos, nas relações sociais, até na esfera cultural. O que trouxe esse Estado interveniente direto nas diferentes esferas da vida dos Estados-nação não foi uma ideologia política, foi também, nos anos anteriores, já se notava uma maior intervenção dos Estados no campo da educação, por exemplo, da segurança, por exemplo. Mas o que trouxe esse Estado como, vou exagerar agora, mas serve como figura de estilo, como Estado, como princípio e fim da vida da nação, foi a guerra. A guerra trouxe esse Estado que é planificador e que é gestor de toda a sociedade. Isso vai ter impactos no pós-guerra e vamos ver isso na próxima aula. Mas ter este momento em que o Estado se arraiga de todos os comandos da sociedade, a Primeira Guerra foi o momento de charneira desse anunciar de um Estado, numa palavra que eu também não gosto de usar muito, mas que também serve aqui para vos passar esta imagem, um Estado total. Primeira Guerra, como anunciar de um Estado total, é também um processo importante, muito importante, e que nos mostra esta confrontação bélica como um momento de ruptura. É então a imagem de uma guerra de massas. E esta é uma palavra que nós vamos começar a ouvir agora falar muito. Já tinha havido mudanças políticas, culturais, no final do século XIX que conduziram a uma certa massificação, aumento do poder do direito ao voto, aumento do aparecimento dos primeiros partidos políticos de massas, por exemplo, na Alemanha ou na Grã-Bretanha. Essa massificação das sociedades já tinha ocorrido, mas esta guerra de massas, quando eu penso em massas penso na massa humana que foi mobilizada para a guerra, mas penso também numa massificação económica do aparelho produtivo, se quisermos, essa massificação económica da guerra. Esta massificação da guerra, isto é uma mudança em termos dos confrontos bélicos anteriores muito grande. Se olharmos para o início do século XIX, as guerras napoleónicas ainda era uma guerra aristocrática. Os oficiais militares eram todos eles aristocratas. Os exércitos tinham uma componente de mercenários muito grande. O que temos agora é que esta guerra com inovações tecnológicas fez com que a guerra, os oficiais militares tivessem que deixar de ser aristocratas e passassem a ser engenheiros, planificadores, tivessem que ter um conhecimento científico das diferentes áreas muito grande. Esta massificação da guerra, e reparem, temos que ligar aqui a massificação da guerra de uma guerra que não decorre apenas no campo de batalha, mas que decorre também na frente interna. Mas a massificação da guerra levou com que a sociedade como um todo se
unisse, e aqui o unir não penso num processo voluntário, mas a sociedade como um todo foi obrigada a unir-se em torno da guerra. Então, esta massificação da guerra e por essa via uma massificação da sociedade é outro ponto de ruptura da primeira guerra, um ponto que vamos repegar nas próximas aulas. É um ponto que temos que lembrar, que assinalar aquilo da massificação e que temos que pensar como essa guerra introduz novos e vamos ver a nova era de massas, quando analisarmos o Fordismo, quando analisarmos a Segunda Guerra Mundial, quando analisarmos o estado social do pós-Segunda Guerra, vamos ver essa continuação desse mundo de massas que foi introduzido aqui neste momento da Primeira Guerra Mundial. Há um outro ponto, e reparem, vou a reelencar. Estamos aqui a ver determinadas características. Mais uma vez, o fonte onde eu me pego, e nós já falámos disso, é óbvio que é um livro em inglês, mas que eu gostaria que vocês, quem puder dar olhar e ler, neste caso, os capítulos iniciais do livro, é importante, que é o Remaking the Modern World, do Bailey. Estamos aqui a elencar as características que nos permitem falar da Primeira Guerra enquanto momento de ruptura. E um outro ponto que eu gostaria de introduzir é o da banalização da violência. Matar, torturar, exilar em massa as populações que são deslocadas em massas por via da guerra e depois, isso vamos ver também na próxima aula, da recomposição dos Estados-nação, da recomposição do mapa político europeu e do Oriente Médio no pós-guerra, vai levar a que a extensão da violência fosse uma marca indelével da Primeira Guerra Mundial. A carnificina humana de soldados nesta Guerra Mundial é um ponto que nós já conhecemos. Agora, não foi só uma carnificina de soldados que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Trouxe também, quando falamos da mobilização das frentes internas, temos que pensar que as populações onde as principais frentes de batalha se localizaram, as populações civis começaram a sofrer também com essa guerra. É óbvio que ainda não adquiriu a extensão que vai adquirir depois na Segunda Guerra Mundial, mas marca uma mudança em relação às guerras que existiam anteriormente, que tem também um significado muito acentuado. As populações civis enquanto alvo, não são enquanto alvo de destruição, a morte de muitos civis, mas também de deslocamento, a expulsão dessas populações, com a criação do moderno refugiado, desta denominação refugiado. Vamos ver isso na próxima aula. Mas então, esta banalização da violência, uma certa inferiorização do valor da vida humana, é um ponto que a Primeira Guerra Mundial introduziu. Dar um caráter rotineiro à violência armada, de tortura, de exílio, como já disse, é algo que a Primeira Guerra Mundial vai trazer, que vai ser aprofundada ainda mais na Segunda Guerra Mundial, mas nós não temos um genocídio do povo arménio, nós não temos o Holocausto,
Nós não temos até muitos genocídios do povo indiano na Índia nos anos 40, sem esta primeira banalização da violência, sem este momento original. É óbvio que teve também alguns antecedentes. A Guerra Civil Americana é um primeiro antecedente desta banalização da violência. Mas, numa perspectiva mais ampla, a Primeira Guerra Mundial anunciou esta banalização da violência que vai ser uma marca, como o Hobsbawm coloca, uma marca indelével do século XX. Mas então temos aqui uma série de motivos, de questões, dimensão global, mobilização total, complexificação, economias de guerra, massificação da guerra, banalização da violência, que trazem um caráter de ruptura a esta primeira guerra mundial. É um momento de charneira do século XX. Reparem, nós não podemos pensar em construção de blocos políticos opostos: comunismo, capitalismo,